e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 16. Hoje vamos estudar a conversão do carcereiro de Filipe. Atos, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 27. Atos, capítulo 16, a partir do verso 27. Amém? Atos capítulo 16, verso 27. Diz assim: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura da tua palavra e pedir que o Senhor possa nos direcionar por meio agora do estudo, da reflexão na tua palavra, Pai, que possamos aprender um pouco mais por meio dela, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que vidas possam ser transformadas, ó Pai, e que a convicção de salvação possa ter dentro de nossas casas, de nossas famílias. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, né, esse momento, essa história do carcereiro, é uma história já conhecida. E aqui eu li só a parte em que ele se converte ao Senhor Jesus, né? Ele questiona, né, a Paulo e a Silas para como é que ele poderia ser salvo. E aí, pensando a respeito dessa conversão deste homem, né, da sua casa, depois vamos ver que toda a casa dele se converte, né? É importante que nós nos situemos no que está acontecendo, né? Como Deus faz as coisas para que ele possa ter os seus propósitos cumpridos na vida de alguém. Irmãos, o carcereiro, ele não fazia parte dessa história, né, até que Deus, né, traz esse terremoto e ele acaba, né, acreditando no Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho. Mas é interessante nós voltarmos um pouco, nos situarmos no que está acontecendo e como é que Deus age para que ele possa alcançar os seus propósitos. Veja, na verdade, Paulo e Silas estavam ali na cidade de Filipe e eles saíam diariamente para um local para poder orar. Se você for comigo lá no capítulo 16, verso 16, diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, Paulo estava ali com Silas, eles, né, já havia tido algumas conversões, né, da Lídia, né, que ela havia se convertido um pouco antes, e Paulo saía constantemente para orar. E alguém começou a perseguir eles, né, a estar atrás dele. Havia uma moça, uma mulher jovem, que ela tinha um espírito de adivinhação, ela era uma cartomante, alguém que adivinhava. E ela era, na verdade, uma escrava. Não só do espírito que aprisionava ela
com essa magia, que era um demônio, mas também havia senhores, né, donos daquela moça, que dava muito lucro aos seus senhores por causa desse, entre aspas, dom, né, ou talento. Na verdade, irmãos, o espírito de adivinhação não é de Deus, tá bom? Em nenhuma hipótese. Se você quer conhecer o futuro, leia as Escrituras. Amém. Somente. Não caia nessa astuta cilada de Satanás. Pastor, mas existe adivinhação? Existe. Está escrito aqui. Mas é de Deus? Não, não é de Deus. Cuidado com esse tipo de pecado. Deus odeia aqueles que querem saber o futuro. O que Deus queria nos revelar, Ele nos revela por meio das Escrituras. Amém. Tá? E essa moça, o que ela fazia? Ela reconhecia que Paulo e Silas eram servos de Deus. Olha o que diz no verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, né, porque Lucas aqui, ele se inclui no meio, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, duas coisas que eu queria destacar aqui e aprender com esse texto até chegar o momento da conversão do carcereiro. A primeira é que eles oravam a Deus. Tinham o costume, o hábito de orar, de sair para a oração. E o segundo, que pregavam o Evangelho. Duas coisas são base da vida cristã: oração e evangelização. Oração e pregação do Evangelho. Porque se tem algo que é importante para todos os seres humanos, é o Evangelho. E se nós não orarmos e vigiarmos, vamos cair no pecado. O hino que nós cantamos hoje, ele fala bem isso: vigiai e orai. A palavra de Deus em diversos locais vai nos exortar a ter uma vida de oração, de vigia. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Então estes homens saíam para orar e também anunciavam o Evangelho. Nós vamos ver que quando eles foram ser presos, né, os homens que prenderam eles falaram a mesma coisa. Se você for comigo lá no verso 20... né, os homens que ficaram com raiva de Paulo, fala assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Então, na verdade, Paulo e Silas estavam naquela cidade fazendo o quê? Evangelizando as pessoas, pregando o Evangelho, levando o Evangelho das boas novas em Cristo, para a salvação dos homens. E, como parte do seu ministério, eles oravam. Como anda a sua vida de oração, meu querido irmão? Você tem separado tempo durante o seu dia para estar orando a Deus? Para estar buscando a presença do Senhor e se fortalecendo? Como está a sua vida de testemunho do Evangelho? Porque Cristo nos chamou para sermos testemunhas. Então nós temos que ter o hábito de pregar o Evangelho, de falar das boas novas. Temos que ter uma vida de testemunho. As pessoas têm que saber que nós somos cristãos. As pessoas têm que saber. Os seus familiares, os seus amigos, aonde você trabalha, aonde você estuda. As pessoas precisam saber: não, esse daí é o irmão da igreja. Ah, aquele ali é o pastor. Lá na faculdade, eles falam assim: ah, é o pastor. Porque uma das coisas que eu sempre deixei muito claro lá nas discussões que havia dentro da sala de aula é que eu era cristão e que eu tenho um ministério pastoral. Então, o meu testemunho lá na faculdade tem que ser impecável, para que ninguém possa me acusar. Concorda? A partir do momento que eu assumo a posição de cristão, eu tenho que ter uma vida que condiz.
com o meu testemunho. Amém? Então perceba só, irmãos, essa moça ficava lá dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O espírito maligno que estava nessa moça reconhecia que Paulo e Silas eram servos de Deus. As pessoas reconhecem que você é servo de Deus? As pessoas olham para você e falam assim: não, esse daí é um cristão verdadeiro. Ou será que os seus vizinhos olham para você e dizem assim: e ainda diz que é crente? Olha só o que esse homem está fazendo, e ainda diz que é crente. Eu não sei se você está fazendo algo errado, tá, irmão? Desculpa. Não estou acusando ninguém. Só estou falando que o nosso testemunho tem que demonstrar que nós somos o quê? Servos de Deus. Amém? A nossa vida, a nossa forma de lidar nas situações tem que nos mostrar como servos de Deus. As pessoas têm que ver nós saindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ver em nós servos de Deus. Então, cuidado se você anda brigando com o vizinho, falando palavrão, xingando. Cuidado com o seu testemunho. Porque eu não gostaria de que alguém chegasse assim: ainda diz que é crente. E o pior, da igrejinha lá. Porque aqui para nós, a nossa redondeza aqui é a igrejinha, tá, irmãos? Mas eu não me incomodo não, tá, irmãos? Eu sei que nós somos a igreja de Cristo, amém? Então, Paulo e Silas eram reconhecidos. Só que essa moça continuou fazendo isso. Então veja só, irmãos, não foi assim num momento só. Deus tinha o propósito de alcançar a família do carcereiro, irmãos. Mas o fato vem acontecendo e vem sendo desenvolvido há algum tempo. Olha o verso 18, desculpa. E isto fez ela por muitos dias. Muitos dias. Então Paulo, Silas, Lucas, Lídia iam lá para orar naquele local onde elas se reuniam lá, as mulheres. E aquela moça ficava lá. Esses homens aí, ó, são servos do Deus Altíssimo. Passou o primeiro dia, o segundo dia, muitos dias, não sei quantos dias. Mas uma hora, o apóstolo Paulo ficou incomodado. É o que diz aqui, ó. Verso 18: mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, na verdade, essa mulher tinha um espírito maligno nela. E Deus, por meio do apóstolo Paulo, repreende o espírito, e o espírito sai da moça. Só que aí o que acontece? Será que foi no mesmo dia? Será que foi 2 dias depois? A Bíblia não diz. Olha o que a Bíblia diz, que no verso 19, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça à presença dos magistrados. Então veja, irmãos, muitas vezes a gente faz a leitura, a gente não percebe, mas o tempo foi passando. Na verdade, Deus estava agindo em volta daquela situação, e que num primeiro momento a gente vai achar que foi ruim para o apóstolo, né, Paulo, e para Silas, mas que no contexto da história a gente percebe que Deus tinha um propósito. Deus pode agir em qualquer situação. Eu vou dizer, irmão, se você está aqui esta noite, foi porque Deus quis, amém? Tá? Foi porque Deus quis. E olha que estava bonito cantar a capela, hein? Gostei. Vamos fazer mais vezes. Tá vendo? Foi bom. Então, passou-se alguns dias, o que aconteceu? Aquela moça que tinha um demônio, que dava a ela o poder de adivinhar as coisas, o que aconteceu? Ela deve ter chegado nos senhores dela, não consigo mais. Mas como assim? O que aconteceu? Não, veio um homem aqui, sabe? Aqueles 2 homens lá, um deles veio aqui e repreendeu o espírito, e desde então parece que eu perdi meu poder. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas o que a gente percebe é que Deus está agindo. Agiu na vida daquela moça,
e vai agir na vida do carcereiro e da sua família. Assim também Deus pode agir na nossa vida, por meio de situações que muitas vezes nós não percebemos. Mas estes homens só pensavam no lucro, só pensavam no dinheiro. E o que eles fazem? Prendem a Paulo e a Silas. Mas deixa marcado aqui, e vamos ver um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Por quê, irmãos? Eu pensando na questão do dinheiro, né, do lucro, lembrei da palavra do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Porque no capítulo 6, Jesus está falando, né, a respeito de ajuntar tesouros. Ele está falando sobre a questão de nós ajuntarmos tesouros. Ele vem falando a respeito disso, e quando chega lá no verso 24, vai dizer assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando nós pegamos o contexto desse versículo, o que Jesus está ensinando? Ele está falando a respeito do dinheiro, de tesouros. Lá no verso 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra. E eu vou dizer, irmãos, nós vivemos num mundo capitalista, onde a vida das pessoas gira em torno do dinheiro. Cuidado. Cuidado. Cuidado com essa tendência de nós sempre querermos mais. Todos nós, tá, irmãos? Aliás, muitos pastores têm se corrompido porque suas igrejas crescem, e aí ele começa a ganhar muito dinheiro, e aí o dinheiro começa a fazer parte da vida dele, e ele não vigia, e aí ele acaba se envolvendo naquilo que não deve. Cuidado! Ninguém pode servir a dois senhores. E aqui ele coloca a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Cuidado! Mas vamos voltar lá. Por quê? Porque Paulo havia expulsado aquele demônio, e o que esses homens fazem? Prendem esses dois homens e levam ele até a praça na presença dos magistrados. Versículo 20, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O que acontece? A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Presta bem atenção no que está acontecendo aqui, irmãos. Paulo e Silas são, entre aspas, julgados pela multidão, pelos magistrados. Os magistrados, querendo agradar a multidão, rasga a eles ali as roupas deles e açoite neles. Olha, irmãos, eu não sei como seria se nós passássemos a ser perseguidos dessa forma, tá, irmãos? Realmente eu não sei. Eu acho que esse tipo de situação não cabe na nossa sociedade, né? Pelo menos entre aspas. É verdade. Entendeu? Então, assim, mas quando eu penso no contexto da tribulação, pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas nesse contexto de hoje, irmãos, eu não vejo isso acontecendo. Não no Brasil, talvez em outros lugares do mundo. Mas uma coisa eu gostaria de destacar aqui, que agora apareceu um carcereiro. Até agora o carcereiro não tinha chegado, mas agora
que Paulo e Silas sofreram os açoites e foram presos, olha o que diz aqui: lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Por isso que eu entendo que lá na frente, quando o carcereiro pensa que eles fugiram, ele está disposto a tirar a sua própria vida. Por quê? Porque o carcereiro, ele era responsável pelos presos. E naquela época, naquele contexto, se o preso fugisse, o carcereiro pagava com a sua própria vida. Tá? Mas o carcereiro aqui, ele entende que ele é responsável por Paulo e Silas. E ele é tão cuidadoso, irmãos, que o que ele faz? Ele coloca os dois no cárcere interior, na parte mais profunda do cárcere. E o que mais? Prende os pés dos dois. Olha o verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, a ordem foi específica, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então veja só, irmãos, o carcereiro foi cuidadoso com relação a esses dois presos. Por quê? Provavelmente esses senhores da menina eram pessoas influentes. Provavelmente eram negociantes que tinham muito dinheiro. Então o carcereiro sabia da responsabilidade. Pegou os dois, prenderam. Agora, irmãos, Paulo e Silas têm muito a nos ensinar, irmãos, a respeito de perseguição, de problema, de aflição, de tribulação. Porque diante disso tudo, o que eles fazem? Eles oram e louvam a Deus. Eles cantam louvores ao Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Imagine, irmão, você sentado lá com os pés no tronco, né? A gente tem mais ou menos uma ideia de como que era. Com as costas todas ensanguentadas, cheia de vergonhas. Pensa bem. E em vez de eles estarem lá murmurando contra o Senhor, o que eles fazem? Oram a Deus e cantam hinos de louvor. Agora no fim do ano, se Deus quiser, nós vamos reunir os irmãos para nós tirarmos um momento de comunhão, fazendo um retiro. Lá nós vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, vamos orar, vamos meditar na palavra dele, vamos aprender com o Senhor. E Paulo tem muito a nos ensinar. Por quê, irmãos? Se você for comigo, deixa marcado aqui, vamos lá para Timóteo capítulo 6. Não, desculpa. Timóteo não. 2 aos Coríntios capítulo 1. 2 aos Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, né, nessa segunda carta, né, essa segunda epístola, olha o que ele diz no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Então veja só, bendito seja Deus, porque é Ele que nos consola diante das tribulações. E eu fico pensando, irmãos, no que está acontecendo com Paulo e Timóteo, com Paulo e Silas, e agora o que ele está escrevendo aqui, eu consigo entender por que ele estava lá louvando a Deus e orando ao Senhor. Porque era Deus que estava ali com ele. Deus estava consolando ele, Deus estava fortalecendo eles naquele momento de tribulação. E que tribulação, né, irmãos? Você está lá pregando o evangelho lá em Niterói, conversando com as pessoas na rua, de repente vem um cara e te dá uma pedrada. Aí você cai lá todo ensanguentado, aí você levanta. Glória a Deus por isso.
Será que é assim que a gente vai fazer? Ou vai sair correndo atrás do cara tentando acertar uma pedrada nele também? Paulo e Silas, irmãos, estavam ali ensanguentados, machucados, orando e louvando a Deus, porque o Deus de toda consolação é que nos consola para que possamos consolar os outros. As aflições que Paulo passou em seu ministério, irmãos, chegou um momento em que ele queria até a morte. Olha o que diz no verso 8 aí, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Eu, estudando esse texto aqui, tentei fazer um paralelo com o que estava acontecendo ali em Filipe. Mas, segundo o que os historiadores dizem, não dá para ter certeza qual é o momento que ele está dizendo aqui. Mas na sua vida como apóstolo, pregador do Evangelho, chegou momentos em que ele se desesperou até da vida. Então pensa bem, irmãos. Há momentos em que nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas eu quero, irmãos, incentivá-los a você confiar no Senhor. Amém? Eu quero que você confie naquilo que as Escrituras diz, que o nosso Deus é um Deus que nos consola e que não permite vir tentação sobre nós que nós não possamos suportar. Talvez você esteja com um problema dentro da sua casa, na sua família, no seu emprego, não importa. Confie no Senhor, porque Ele vai nos dar a vitória. Porque a nossa vitória já está garantida, irmãos. E não é nesta vida, é na vida vindoura. Porque neste mundo, o próprio Senhor falou aos discípulos: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Mas eu quero voltar lá, porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem, daquele carcereiro. Aquele homem que estava lá, com todo o cuidado com aqueles dois criminosos, que já haviam sido surrados, foi lá, colocou eles lá no cárcere interior, na parte mais longe, mais segura, prendeu os pés daquele homem e foi dormir. O que acontece? Aqueles homens estão ali louvando e orando a Deus, e Deus age no sobrenatural, verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, isso aqui é um milagre, tá? Não existe terremoto tão preciso assim. Só Deus para fazer isso. Porque Deus tinha um propósito na vida daqueles homens. Por incrível que pareça, irmãos, o propósito não era libertá-los. Ah, o Senhor vai me libertar, o Senhor vai me proteger. Talvez não. O propósito do Senhor não foi libertá-los, porque eles nem saíram. O carcereiro ficou desesperado, falou, quando ele acordou: caramba, e agora? Mas Paulo e Silas continuaram lá. Diferente da passagem de Pedro, né? Porque Pedro estava preso, o anjo vai lá, solta as prisões dele e pede para ele acompanhar. E Pedro vai andando, e Pedro pensa que está tendo uma visão, e aí aparece lá na rua. E ele é liberto da prisão. Paulo e Silas não, irmãos. O propósito do Senhor não foi libertá-los, não foi tirar eles da cadeia, não. O propósito do Senhor era salvar este homem e a sua família, irmãos. Lembre-se, quando você lê a carta de Filipenses, pensa neste homem aqui, nessa família, porque é dessa cidade que eles estavam. Aqui, Deus está plantando uma igreja naquele local. Ali, Deus iria fazer, com que outras pessoas crescem no Senhor Jesus. Então, veja, irmãos, o propósito do Senhor não foi libertar Paulo e Silas, porque eles nem poderiam estar presos, tá, irmão? A gente vai perceber isso no final. Mas o propósito do Senhor era alcançar aquele homem, aquele carcereiro e a sua casa. Agora, olha só o andar da carruagem. E acordando o carcereiro, primeiro ponto,
Tem um monte de gente dormindo, tá, irmãos? Você prega o evangelho, você convida as pessoas, você insiste em convidar as pessoas para vir na igreja, sabe o que eles estão fazendo? Estão dormindo. O carcereiro estava dormindo. E acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Pensando nesse contexto aqui, tá, irmãos? Qual é a explicação? É porque o carcereiro, ele era responsável naquela época pelo preso, né, de forma que se o preso fugisse, ele ia pagar com a sua própria vida. O carcereiro, sendo um carcereiro convicto da sua profissão, ele mesmo resolveu se matar. Tá? Tamanho foi o desespero quando ele viu a cadeia aberta. Mano, eu não consigo montar isso na minha cabeça, né? Porque teve o terremoto, abriu as portas, né? E as cadeias estouraram, os portões se abriram. Eu não sei como que é isso. Eu sei que o carcereiro, ele teve noção de que os presos tinham fugido. Provavelmente estava um silêncio total, né? Todo mundo deve ter ficado assustado. Pensa num terremoto, irmão. Você está dentro de uma cadeia, você não pode fugir. Começa a tremer tudo. Deve ter sido aquele silêncio total. E o carcereiro acorda e quer se matar. Mas Paulo, presta bem atenção, irmãos, clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Que todos aqui estamos. Então, peraí, irmãos. Primeira coisa, Paulo conseguia enxergar ele, o carcereiro não conseguia enxergar a Paulo. Então Paulo estava no escuro, o carcereiro estava num local claro. Mas apesar de ele estar na luz, ele não conseguia enxergar aquilo que era mais importante, que eram os prisioneiros. Mas Paulo conseguia enxergar ele. Paulo vendo, o que Paulo faz? Ele clama com grande voz, deu um berrão mesmo, né? Vamos traduzir para o português, claro. Ele deu um berro: não, cara, não faça isso, nós estamos aqui. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que berrar para as pessoas? Mas também não precisa muitas vezes colocar a caixa de som no limite aqui, né? A ponto de incomodar os vizinhos, tá, irmãos? É, né? Não é porque você está falando alto que as pessoas vão te ouvir. Mas se você falar aquilo que é correto, que elas querem ouvir, que precisam ouvir, e se Deus estiver agindo, irmãos, Ele vai agir soberanamente. Este homem, então, não estava entendendo o que estava acontecendo, pediu luz, saltou para dentro, trêmulo, e se prostrou diante de Paulo e Silas. Eu fico pensando nessa imagem, irmãos. Paulo e Silas sentados lá no chão, lá com as pernas lá já soltas. Aí esse homem vai lá, todo trêmulo, e se coloca diante deles. Foi rápido? Demorou? Houve algum diálogo? A Bíblia não diz, irmãos. O que eu entendo é o seguinte, que ele tira esses dois homens para fora do cárcere e faz uma pergunta chave na vida deste homem e na vida das pessoas de hoje. O que é necessário fazer para ser salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Que pergunta, né? Sabe, irmão, quando a gente estuda as Escrituras, esse episódio aqui é único. E ele é fantástico, né? Porque a gente usa ele muito no evangelismo, né? A gente gosta até de ir além, né? Está dizendo aqui que tem que fazer tal coisa? Não, não está. Está dizendo, não está também. Tá dizendo, não está. Porque Paulo, né, ele foi assim, preciso na sua resposta, para não deixar dúvida. Aquele homem ali que estava desesperado pelo que tinha acontecido, vendo o sobrenatural que aconteceu, claro que reconheceu que aqueles homens eram de Deus. O que ele faz? O que eu preciso fazer para ser salvo? Olha a resposta. Marca na sua Bíblia aí. E eles disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus. Pastor, eu já creio. Amém. Seja salvo, irmãos. Glória a Deus. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Você já é uma pessoa salva. Vamos morar eternamente no céu, irmãos. E eu tenho convicção plena sobre isso, porque a palavra de Deus, ela não falha, ela não erra, ela não mente. As pessoas querem, de alguma forma, merecer o céu. Nós não merecemos. Mas quando cremos no Senhor, somos salvos. Amém. Pronto. Irmãos, é fundamental que a gente tenha isso na mente e no coração, e não tenha medo de falar isso para as pessoas. Não tenha vergonha de falar. Às vezes a pessoa fala, eu não entendo isso. Você pode até não entender, mas eu creio no que está nas Escrituras. Eu estava lá no aniversário lá, né? Conversando com o Léo, né? Aí ele cheio dos argumentos, né? E tal. Eu respeito, mas isso aí é a sua opinião, tá? Sua opinião é uma coisa, a Escritura é outra. Acabou, irmãos. Mas tem gente que é tão inteligente, sabe falar. Irmãos, o Evangelho é simples e direto. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele que crê nas Escrituras, irmãos, não erra. Amém. E aí o que esse homem faz? Ele continua, irmãos, porque a partir do momento que o Evangelho está sendo pregado, olha o que diz no verso 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Então agora já estamos em outro momento. Parece que nós estamos lá no cárcere, na porta do cárcere ainda, né? Não foi isso que aconteceu. Quando Paulo e Silas anunciam ali o Evangelho e falam assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, o que ele faz? Provavelmente ele creu. Pega Paulo e Silas e fala, vou levar você para minha casa. Você falou que a minha casa vai ser salva também? Vou levar você para lá. Irmãos, é assim que é. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente quer levar o Evangelho para todos. Amém? Amém? Porque eu sou uma nova criatura, um novo ser. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim e se inunda o meu ser. E a convicção que vem na nossa mente, no nosso coração, irmãos, não importa a situação, não importa o momento, não importa nada disso. Você quer mesmo é fazer a vontade do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a evangelizar as pessoas, porque para isso fomos chamados. E então, leva ele para casa, e Paulo e Silas aproveita, prega para aqueles que estavam ali na casa. E olha o verso 33, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Primeiro, você percebe pela passagem que eles estavam machucados, certo? Aquele homem se preocupa de cuidar das feridas do apóstolo e de Silas. Depois, eles já tomam a decisão. Precisa ser batizado? Então, quando Paulo e Silas pregam a palavra, irmãos, anunciam o Evangelho de uma forma completa. E aqueles homens já tomam uma decisão. Eu quero me batizar. E se batizam. Tá? E levando a sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Amém? Aí eu, pensando nessa passagem, irmão, porque isso aqui já é conhecido de nós. Nós que estamos sempre aqui na igreja, a gente já estudou a conversão de do carcereiro de Filipe, certo? Mas aí eu fico pensando, o que eu posso aprender? Qual é o tema principal aqui, irmão? Deus age de forma inesperada para alcançar o pecador, irmãos. No caso do carcereiro, precisou o apóstolo ser preso, apanhar, ficar lá no cárcere, vir um terremoto para que aquele homem pudesse ouvir o Evangelho. E você, que está me assistindo pelo Facebook?
O que precisa acontecer para você crer no Senhor? Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Toda a nossa casa. Todos os nossos amigos. Sabe, irmãos? Devemos saber que Deus tem agido em nossa volta. Deus está agindo sempre em nossa volta. A gente precisa estar atento. O que podemos aprender com Paulo e Silas? Apesar da tribulação, eles continuaram confiando no Senhor e louvando a Deus. Sabe, eu tenho falado para o irmão Francisco, irmão Francisco, eu tenho orado a Deus para que o trabalho lá cresça, se desenvolva. Eu não me importo. Eu quero é que cresça, porque eu quero é que o Evangelho alcance as pessoas, irmãos. Transforme vidas, transforme famílias. Como eu vejo na minha casa, como eu vejo na família de alguns irmãos aqui. Deus tem um propósito. E Ele pode estar agindo agora, neste momento. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Deus tem agido poderosamente. E veja, irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Seja pela Covid, seja pela maldade, seja pelo contexto da nosso país, né, de forma geral, porque, irmãos, essa crise financeira aí está atingindo a todos, principalmente os mais pobres, que é a grande maioria. Será que Deus não está agindo? Ele está agindo. Sabe por quê? Porque a vinda do Senhor está cada dia mais próxima. E nós temos que pregar o Evangelho e levar as boas novas. Deus colocou o irmão Hermano lá em Auma para conhecer o Marcos. Deus colocou o irmão Francisco lá em Niterói. E Deus me trouxe lá de São Paulo para cá. Nada é por acaso. Porque Deus tem sempre um propósito nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa mostrar a você o seu propósito. E que você possa abraçar esse propósito. Mesmo que seja com tribulações e aflições. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua palavra, possa falar ao seu coração. E se você tomou uma decisão, faça como esse carcereiro. Crê no Senhor Jesus e seja salvo. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, por este momento tão precioso que tem nas Escrituras, da conversão deste homem da sua casa. Pai, que esta frase, crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa, seja uma verdade na vida daqueles que nos ouvem, que estarão nos assistindo por meio da internet, e que nós possamos levar esse evangelho de salvação, não por meio de obras, merecimento, mas somente pela tua graça e pelo ato da fé, porque é por meio da fé que somos salvos. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nos leve em paz, em segurança, nos dê uma semana debaixo da tua paz e da tua graça, ó Pai. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, estamos encerrados com uma oração silenciosa.